Oi, gurias! E aí, Oiê! gurias, tudo bom? Estamos aí de Oi! novo, Tudo bem? novamente. Bem, E o aí, tudo tema, o bem com tema de você? hoje, Andresa, é para tratar de um assunto que foi muito doído para você e que é muito Ai, doído para várias pessoas, né? Que foi é, o cancelamento da festa de 15 anos da Júlia, que seria em abril, em razão da determinação do isolamento social. Então, nós vamos é. aproveitar essa tua experiência bem doída para Ai, nem me falar de um fale. assunto do ponto de vista tanto do consumidor quanto do empresário. Oi, gente, e aí, meninas, gurias, tudo bem? Vocês estavam convidadas para a festa, acho que eu já tinha até dado os convites de vocês, né? Nossa, pior que assim, na verdade, quem chorou mais fui eu chorei mais do que a aniversariante, que ela foi mais prática. Mãe, vamos deixar para o ano que vem. Então, o que que aconteceu? A festa seria no dia 4 de abril, e aí 2 semanas antes, né, do dia 4, veio uma determinação de que simplesmente não daria mais para fazer nenhum tipo de evento, tal. A essa altura eu já tinha pensado em cancelar, já estava, né, já estava cancelando, porque o pai dela morava na França, e os aeroportos na Europa já estavam todos fechados, né, para voos internacionais. Então, ele já tinha me avisado que ele não viria, né? E aí aquela coisa, a primeira coisa, o baque, a questão sentimental mesmo, né? De vocês, era uma festa, um ano planejando, agora serão 2 anos planejando. Mas a gente passou um ano planejando a festa, com muito carinho, já estava quase tudo pago, né? O que não estava pago só era o buffet, porque o buffet você paga ali uns dias antes, porque é a questão da comida. Mas de resto, tudo pago, vestido, decoração, tudo eu comecei a pagar com antecedência, né? E aí o primeiro medo que me veio, né, com relação a essa situação, eu digo, bom, tudo bem, não vou fazer a festa no dia 4 de abril, mas tá tudo pago, e aí como é que eu faço com esses valores que eu paguei, né? De todo modo, para mim foi mais tranquilo, porque a gente não optou pelo cancelamento, a gente optou pelo adiamento da festa. Né? Então, eu consegui combinar com os meus fornecedores todos que, assim, no caso de comida, né, deixando a festa para o ano que vem, que é o que vai acontecer, a gente até tem uma questão de reajuste ali e tal, mas os outros valores a gente acabou negociando, enfim, porque a gente sabe que é o seguinte, né? Nesse tipo de contrato, normalmente, existe uma multa contratual, né? Então, tem uma multa, no caso de desistência da festa, tem lá a empresa, né? O prestador de serviço, ele pode te cobrar uma multa. E aí, nesse caso, né, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, pô, bom, então como é que vão ficar os meus contratos? Eu já pensei, não, mas espera aí. Nesse caso, né, uma pandemia, gente, isso é um motivo de força maior, quer dizer, até pelo fato de ser um motivo de força maior, já tem ali uma questão de exclusão da minha responsabilidade no pagamento da multa. Né? Não é que eu cancelei a festa ou que adiei a festa por uma situação de má fé. Né? Então, na verdade, o que a gente acabou, né, concluindo ali com todos os fornecedores, a melhor saída que a gente teve foi realmente ali negociar. Né? Então, eles sabiam que não podiam me cobrar a multa, eu, de certa forma, também não teria como cobrar a multa deles pela não prestação de serviço, e uma mão lava a outra. Né? Uma coisa que me chamou muito a atenção é que, assim, alguns fornecedores já tinham adquirido alguns materiais para festa e tal, e teve um até que me pediu, Andresa, olha, tá uma situação super difícil, será que você não consegue antecipar, poderia pagar a outra parte do serviço, né? Ele ia pagar perto da festa e ele disse, olha, será que você não poderia me antecipar aí pelo menos um valor, porque eu já tinha comprado, era o barman que ia fazer lá os drinks sem álcool para piazada, fazer umas pirotecnias e tal. E aí eu falei, não, tudo bem, eu pago para você metade do que eu vou te pagar, do que eu te devo, né, pelo restante do serviço, porque assim, imagina, gente, de repente, de uma hora para outra, essas pessoas ficaram completamente sem renda, sem fonte de renda nenhuma, né? A fotógrafa da festa é muito minha amiga e ela disse assim, amiga, é desesperador, porque tá todo mundo cancelando, é cancelamento de festa de 15 anos, casamentos, né? O casal lá programando casamento há um ano, mais e casamentos cancelados, enfim. Então, isso foi uma situação que, né, por ser uma questão de força maior, então, enquanto consumidora, eu até fiquei mais tranquila, né? Eu saberia que não teria necessidade de pagar ali nenhuma multa. Agora, nessa questão toda da pandemia, uma coisa que daí eu achei meio, né, meio chata, é uma tal de uma medida provisória 948, que ela é de março, se eu não me engano, março, abril, né?
E essa de março. E essa medida provisória, ela veio justamente para tratar essa questão de cancelamentos de eventos, mas não de eventos particulares, né? Questão de cancelamento de eventos culturais, de eventos de grandes shows, teatros e tal, etc. E aí essa medida provisória, então, ela veio para tentar regulamentar isso, né? E ao que me parece, gente, da leitura que eu fiz, assim, que eu faço dessa medida provisória, ela é absolutamente desfavorável ao consumidor, né? Claro que a gente tem que entender também que existe ali uma questão, né, do próprio artista que ia fazer o show e tal, que também já tinha se programado e tal. Só que os prazos que a medida provisória prevê, assim, por exemplo, o consumidor para poder pedir lá o adiamento ou para pedir a remarcação, até entra turismo aí também, né? O consumidor para poder remarcar uma viagem, um pacote turístico que ele tinha comprado, ele tinha o prazo de 90 dias a contar da medida provisória para poder manifestar para a empresa de turismo que ele pretendia remarcar a viagem. Então, quer dizer assim, então se eu não falei em 90 dias, eu vou perder o dinheiro que eu paguei? Gente, isso é uma coisa absurda, né? Absurda. Também a gente viu ali, também uma coisa que tem, né, na medida provisória. Se não for possível o cancelamento, os fornecedores, turismo, eventos, aqui entram aqueles caras, aqueles sites da internet que vendem ingressos para shows e tal. No caso de cancelamento, né, essas empresas têm 1 ano para devolver o dinheiro para o consumidor. Gente, isso assim é uma coisa... claro que a gente entende o lado do fornecedor, o lado do organizador do evento e tal, mas assim, os prazos eles são absurdos demais. Imagina, 12 meses. Imagina, né? Você compra lá o ingresso para ir num show, o show é cancelado, porque daí o artista não tem na agenda dele uma outra data para o próximo ano, sei lá o quê, aí você vai levar 1 ano para ser restituído. E, aliás, 1 ano do fim da pandemia, né? 1 ano do fim da emergência sanitária. Não é assim 1 ano, não. É 1 ano a partir do fim da pandemia, da emergência sanitária. Né? O que eu acho interessante dessa questão, Andresa, é que assim a opção pela devolução do dinheiro ela só vai ocorrer se o credor, né, se o fornecedor não te oferecer não as conseguir opções anteriores, né? Exato. Então, se ele não tiver como... por exemplo, o show no ano que vem, poxa, mas é uma data que, por exemplo, você não pode ir ou que você não deseja ir, né? Ou, por exemplo, você tinha marcado agora... por exemplo, eu tinha pousada paga também agora para o mês de maio, porque meu marido também ia fazer o Iron lá em Florianópolis. Pousada paga, paguei à vista, caríssimo, né? Então, quer dizer, se ela não tivesse... enfim, a menina foi super gentil da pousada, remarcamos 2 vezes, porque a prova foi remarcada 2 vezes. 2 vezes, né? Imagina. Mas, assim, e se eu quisesse exercer a devolução do dinheiro, eu não poderia, né? Sim. Seria a última. Então, se o fornecedor não quisesse, ou remarcar, etc. Ou se o fornecedor tivesse, assim, absolutamente... Que é o que acontece, por exemplo, com muitas pessoas. Eu ia comemorar o aniversário do 1º ano do meu filho. Mas comemorar o 2º ano, para mim, não interessa. Né? Você ainda, a tua filha achou bacana manter a festa. Comemorar os 16, é mais norte-americano, mãe, tal, não sei o quê. Mas pode ser que não atenda mais aquela questão da necessidade objetiva do consumidor. Claro, né? claro. É lógico que do ponto de vista, se a gente for analisar do ponto de vista econômico, e daí a Karen acho que pode nos ajudar nisso, do ponto de vista econômico existe uma justificativa para a medida provisória ter alargado o prazo dessa forma. Né? Mas eu acho que a maior preocupação que nós temos nesse momento, enquanto nós estamos discutindo normas de direito privado de natureza temporária, de natureza excepcional, é que essas normas, ainda que sejam excepcionais, elas têm que ter uma guarida como se, né, se a situação fosse de normalidade. Então, se a situação fosse normal, a gente não conseguiria justificar esse tipo de norma à luz da defesa do consumidor. Então, eu não sei se você...
Eu não sei se você lembra, Fer, mas no final da medida provisória, o último artigo fala que essa medida provisória ela exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o entendimento do Código do Direito de Defesa do Consumidor para caso fortuito e força maior. Deu o quê? Não, a medida provisória? Não, o artigo ele é tão mal redigido, esse último artigo, que ele diz que a relação de consumo é fortuita. Isso, exatamente. Mas exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, a medida provisória agora, gente, ela tem poder, né, de excluir a aplicação de uma norma de natureza constitucional, que é o Código de Exato, exatamente. Então, assim, a medida provisória... E olha, eu acho que nesse caso mesmo, o que tem que prevalecer é o bom senso, sabe? E me parece que essa falta de opção do consumidor de poder reaver o dinheiro imediatamente, ou pelo menos parte da quantia imediatamente, especialmente considerando que não só fornecedores, mas também consumidores estão passando por situações de dificuldade financeira, né? Eu acho que é um momento em que a gente tem que ter aí um equilíbrio, né? Mais do que nunca um equilíbrio, né? Na relação de consumo, tá? E aquela coisa que chama atenção, né? Eu sempre falo em sala de aula, quando o fornecedor te oferecer crédito para você fazer uma outra compra, isso é prática abusiva. E a medida provisória fala isso, né? Que inclusive o consumidor fica com o crédito lá, se ele quiser depois então comprar ingresso para um outro show, ele tem um crédito. Pare, pelo amor de Deus, né, gente? Mas enfim, eu acho que passo a bola aí para a amiga Karen. Karen, olha lá o que você vai falar, hein? Não, vai defender o fornecedor. É uma situação delicada, é difícil, assim. Eu até estava pensando muito o que ia falar para vocês para a gente terminar. Para nós duas ainda, né? Aqui agora, nesse momento, né? Fala Gurias terminou aqui na edição 3, né? Mas é complicado. Acabou o projeto e a amizade. Né, pessoal? Foi bom enquanto durou. Um grande abraço. Mas é complicado, Gurias, eu entendo, assim. E aí eu acho que talvez seja a graça, né, de a gente fazer um contraponto. Eu tenho alguns clientes empresários, assim, especialmente na área de hotelaria e de turismo, e assim, tiveram uma redução de torno de 85% a 90% do movimento, isso já sentido em março, abril, né? A medida provisória, sem dúvida nenhuma, ela peca, e lógico, não é porque eu atuo na área empresarial de que vai se tapar o sol com a peneira, mas a própria medida provisória, na parte da fundamentação, das razões da medida provisória, traz dados muito alarmantes e, assim, sobretudo, pensando no impacto, assim, quantos empregos diretos e indiretos o setor de turismo, de hotelaria, de parques temáticos não gera, né? Então, logicamente que a gente tem aí vou falar então, né, a visão aqui, a função social da empresa, a função social do contrato, e é algo que tem que ser ponderado. A medida provisória, ela foi super comemorada, de certa forma, pelo setor, porque ou era isso ou era nada, ou o setor todo estava prejudicado, né? Então, estava com um gargalo, assim, enorme. Eu me lembro, poucos dias antes de sair a medida provisória, atendi um cliente e, assim, né, não posso falar por razões de sigilo profissional, mas do turismo, agência de turismo, assim, se vendo na iminência de fechar as portas totalmente. Então, é complicado falar, né, dos dois lados. Eu entendo a questão, né, foi uma decisão salomônica, talvez, né? Um ano, né? É complicado pensar um gap aí de um ano, mas para a empresa talvez não seja. Eu sou consumidora também, tive o meu pacote de turismo aí cancelado. Então você também, né? Encantada a viagem. Cancelei. Você cancelou ou você remarcou? Você cancelou ou remarcou? Deixei aberto por um ano. Agora eu deixei em aberto um ano, né? Que é a outra medida provisória, né? Você usou a 945, né? Com as atividades daqui a um ano. Mas, assim, eu faço aí, acho que é importante meu papel, talvez, nesse momento, de fazer o outro ponto de que, sim, as empresas estavam numa situação dificílima, dá dados, né, de estagnação do setor,
acho que não houve um setor, né, de tamanha estagnação, se não do turismo, né? E não é uma retomada efetiva, justamente por compreender esses indas e vindas, né? De quando vai se restabelecer totalmente e da dificuldade e assim, geração de empregos, a função social da empresa, a função social do contrato, se pesou então uma série de coisas. Então, assim, faço aqui, eu acho que outro viés, outro contraponto, de que é um setor que representa aí, eu até ia olhar, o setor de turismo em 2019 faturou quase 240 bilhões de reais. Quer dizer, claro, a gente tem um faturamento que representa aí uma série de cadeias, né, de faturamento, mas sobretudo geração de empregos e aí por diante, né? Tirou em torno de 90%, 85% a 90% todo esse mercado, impacta a empresa e aí por uma série de coisas, né? Então, claro, a gente tem que pensar se falha a medida provisória no detalhe, sem dúvida nenhuma, para as empresas, ela principalmente do ramo, ou era all-in, ou era isso, ou Mas, amiga, você não acha que os prazos ficaram muito longos, os prazos para ressarcimento do consumidor? É a retomada do mercado, porque não vai se voltar ao mercado, acho que dificilmente vai se voltar ao mercado de forma tão rápida. E é lógico, eu também sou consumidora, acho que a corda sempre estoura para a gente, né? Mas pensando sobre... É que essa medida provisória é muito mais ampla, eu acho que aqui nós temos vários tipos de empresários e empresários, né? Então, como você bem falou, ela ali representa do turismo, mas representa aí na tua ocasião, né, da Júlia, da sua filha, são empresários, né? Eu acho de grandiosidade diferente. E eu acho que vai impactar isso de forma diferente. Para o empresário que faz festa, vai impactar de uma forma, agora do turismo vai impactar outra, vai voltar a recobrar de forma diferenciada. Então, eu acho que esse é o grande dilema da medida provisória, porque ela está falando de realidade de empresários de formas diferenciadas, né? Eu também aí concordo, existem empresários que vão conseguir retomar a atividade em muito menos tempo, mas do setor de turismo, talvez, hotelaria, muito dificilmente daqui a um ano, né? Então é isso, acho que há que se pensar talvez essas duas pontas, né? Eu penso que o ponto de equilíbrio, e tem que haver um ponto de equilíbrio, porque lógico que o Covid afeta todos, né? Afeta o consumidor, afeta o fornecedor, há setores da economia que vão ganhar com o Covid, né? Há setores da economia que estão perdendo bilhões com o Covid. As empresas de delivery estão rodando aí de ganhar dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, eu contribuo bastante. Eu acho que a gente pode estabelecer essas questões, né? Primeiro que era necessário, ou que são necessárias essas normas temporárias e excepcionais para relações privadas, inclusive relações de consumo, porque, por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor não traz nenhuma previsão do que fazer quando existe uma impossibilidade de cumprimento temporário da prestação contratual, que me parece que é essa situação, né? Então, essa legislação é necessária, mas, como eu falei antes, é uma legislação que tem que necessariamente ser temporária, mas também guardar respaldo com aquilo que já estava, né, aquelas conquistas de 30 anos aí de defesa do consumidor. Claro, não, concordo, é isso aí. E também eu acho que abuso, né? Exatamente. E daí é esse ponto que eu ia colocar. O que vai ser necessário, até mesmo no sentido de tentar evitar a judicialização contratual, que vai também ser inevitável pós-pandemia, me parece, deixar claro que a gente vai ter que analisar caso concreto, né? Qual foi o impacto do vírus, né, ou do isolamento social, enfim, da quarentena, naquela relação jurídica. Então, por isso que a gente não pode ter normas estabelecendo, por exemplo, moratórias genéricas, né? Como era a ideia do próprio PL, que foi convertido agora na Lei 14.010.
né? Então, moratórias genéricas também não são bem-vindas, porque elas vão acabar incentivando o que a gente chama, a gente não, né? A, A a Law doutrina, and chama. Economics, que é uma corrente aí da análise do direito, análise econômica do direito, ela vai chamar de comportamentos oportunistas. Oportunistas. Né? Que são esses comportamentos ou condutas de apropriação de ganhos à custa dos interesses e expectativas do outro. Então, por isso que é impossível generalizar nessas situações. Então, entendo que a medida provisória era necessária, ela tem falhas importantes, mas ela tem fundamentos importantes também, como é a própria preservação, ou até mesmo a preservação da possibilidade de ressarcimento do consumidor. O prazo é longo? É, mas talvez se ele fosse mais curto, a empresa não conseguiria ressarcir. Talvez não conseguisse ressarcir, né? É isso, com certeza. Então, é lógico que essas normas emergenciais e até mesmo o judiciário, depois, quando a gente estiver analisando essas questões das normas, enfim, eles não podem servir de incentivo a esses comportamentos oportunistas, né? Seja do credor, seja do fornecedor, porque também logo que se declarou a pandemia, já tinha gente que tinha evento, viagem marcada lá para novembro e já estava querendo agora resolver o contrato e querer o dinheiro de volta. Restituição do dinheiro. Claro. Exatamente. Então, me parece que boa-fé, cooperação, né, elas estão presentes, são vias de duas mãos nas relações contratuais e que estão presentes desde a fase pré-contratual até se estendendo para a fase. Inclusive em períodos de pandemia. Exatamente. Né? É como o professor Fachin sempre falava nas aulas dele, o contrato não principia apenas com a sua celebração, como ele também não acaba quando termina, né? Porque nós temos deveres que vão para além da fase contratual em si. Então, a verdade é que, assim, para evitar comportamentos oportunistas, a gente poderia pensar, a gente vai ter que estabelecer, seja o judiciário, seja a própria legislação excepcional, por exemplo, roteiros para evitar arbitrariedades, e me parece que a MP 948 e a própria 945 estabelecem, bem ou mal, um tipo de um roteiro que o juiz vai ter que analisar no caso concreto. Qual é a efetiva intervenção do Covid naquela relação contratual? Isso não dá para afastar também, né? O impacto do Covid foi para a pessoa ou foi para o contrato? Porque essa é uma discussão importante também, né? Que ela tem que ser considerada, né? Qual é a dificuldade real para a realização do contrato, no caso concreto? No caso concreto. Se trata de uma impossibilidade ou se trata de uma dificuldade de cumprimento, porque daí também são situações diferentes. Uma coisa é dizer, olha, a prestação se tornou impossível. A outra é dizer, eu não consigo cumprir agora. Não consigo agora. Né? Se há um dever genérico aí de renegociação ou de negociação, e me parece que, para além de princípios e teorias, etc., a própria boa-fé estabelece um dever de renegociação em situações como essa. Né? Não sei. São os deveres anexos de conduta, cooperação, renegociação, lealdade, etc. Então, etc. Eu acho que nesse momento a gente tem que sim cuidar com as normas que violem categorias jurídicas, transformando o sistema o sistema privado em especial numa colcha de retalhos que depois judicialmente nenhum juiz ou o tribunal vai conseguir dar conta da quantidade da judicialização. Né? E, obviamente, né, até porque estamos falando da nossa área aí, Andresa, a gente também tem que evitar normas que desconsiderem a vulnerabilidade do consumidor. A vulnerabilidade do consumidor. Né? Ainda que nós tenhamos uma função importante, que é a função social da empresa, a função social do emprego nesse momento, etc. Então, eu acho até que porque um conjunto de situações aí nos traz um ponto de equilíbrio. E esse ponto é o tal do equilíbrio. Então, mas em qualquer relação, em qualquer momento, né? Não é agora, enfim, qualquer momento, o equilíbrio é a palavra-chave. E aí, meninas, uma coisa só que eu tenho falado muito, até porque eu também sou da área do processo, né? Mas eu não sei, talvez a gente precisasse desincentivar um pouco a judicialização, sabe?
desses contratos ou dessas Exatamente. questões contratuais que vão resultar aí desse momento de pandemia. Sabe, eu imagino, e aqui, Karen, ó, falando para os seus clientes, né, e falando para os nossos clientes consumidores também, né, que eu acho que a melhor saída é a desjudicialização. É conciliação, são as formas extrajudiciais de solução de conflitos, o próprio consumidor.gov está aí, é bastante efetivo, grandes empresas, especialmente essas empresas de eventos, esses sites, enfim, eles têm ali uma plataforma de reclamação e muitas delas funcionam, né? Então, eu acho que na medida do possível, a gente tentar judicializar, evitar a judicialização, na verdade, né? Tentar desjudicializar essas relações. É mais rápido, é mais eficaz, atende ambas as partes. E daí, como a Karen me colocou, a questão é de bom senso, de ambas as partes, né? Porque a intransigência de qualquer uma delas vai levar realmente à judicialização. E judicialização, nesse momento... É a pior saída. Não, é o pior caminho. Não tem pior caminho. Todos perdem, né? Todos perdem, né? É isso. Aí, gente. Então, ficamos com a festa da Júlia para o ano que vem. Ficou pro ano que vem, ficou pro ano que vem. Se Deus quiser, ano que vem vai dar tudo certo, gente. Nem que a gente comemore os 20 anos da Júlia, mas um dia essa festa sai. Não, vamos comemorar. Vai ser muito bem comemorado. Não, essa vai ser, assim, essa é uma coisa que vai marcar muito a história de vida da gente e dela, principalmente, assim, né? Mas pelo menos em termos contratuais eu consegui me resolver aí com os meus fornecedores. Foi tudo bem, deu tudo certo. Isso é importante. Show de bola. Então é isso aí, meninas. E aí, gurias? E as canecas, que ninguém hoje mostrou caneca? Afinal de contas, a caneca que eu ganhei de um casal amigo meu muito querido, que é a Marina e o Frederico. Diretamente é a tabela periódica? Tabela periódica. Nossa, Fernanda, pelo amor de Deus, tabela periódica, isso aí desde o ensino médio, que eu não consigo ver isso na minha frente. Mas já que o direito anda dando tanto problema, vamos de tabela periódica, quem sabe a gente entenda alguma coisa. Quem sabe, né? Gurias, mas é isso aí. Acho que a mensagem está dada. Foi ótimo conversar com vocês, bater um papinho aí. Karen, você orienta direito teus clientes, seus empresários lá, hein? Pode deixar. Meninas, gurias. Gurias. Um beijo, até semana que vem. Valeu. Beijo.